Mas, gente, também continua repercutindo em toda a nossa região, em todo o nosso estado, a situação de um crime bárbaro que aconteceu no sudoeste do Paraná, onde um adolescente, uma criança de 13 anos, tirou a vida da própria avó. Esse crime foi registrado na sexta-feira da semana passada. A suspeita é de que esse menino, como eu disse, de 13 anos, entrou em surto após o uso celular, o aparelho celular, ter sido restrito pelos responsáveis. Ou seja, uma situação que poderia ter sido, de alguma maneira, evitada numa conversa tranquila, se esse jovem recebesse essa informação de maneira tranquila, o que não aconteceu. Diante disso, ele partiu para cima da avó, tirou a vida da avó e o avô ficou em estado grave. Nós vamos trazer as informações para você nessa reportagem. Comunidade de Linha Progresso. Foi nesta casa, a cerca de 15 quilômetros do centro de Francisco Beltrão, no sudoeste do estado, que o crime aconteceu. Um adolescente de 13 anos atirou 6 vezes contra os avós. A avó, de 62 anos, morreu na hora. A guarda ficou com os avós. Então, desde o falecimento da mãe, morava em outro estado, morava em Várzea Grande, Mato Grosso, há cerca de 3 meses, 4 meses, que teriam vindo residir aqui na região de Francisco Beltrão, na zona rural de Francisco Beltrão. Segundo a polícia, o menor estourou um cadeado onde a arma legalizada estava guardada. O Patrick mora ao lado onde a situação aconteceu e lembra de como a avó tratava o neto. A avó quis criar o menino e ela pegou essa responsabilidade, porque o pai nunca foi presente, nunca quis criar o piá, né? Então, ela e o avô, né, que pegou essa responsabilidade de estar criando o piá e, infelizmente, chegar até essa situação. Então ela tirava da boca dela, né, e dava para ele. Tudo que podia, entregava para ele. O menor, que foi apreendido ainda no dia em que o crime aconteceu, ficou em silêncio no depoimento à polícia. Familiares e vizinhos afirmam que ele não tinha um perfil violento e a motivação do crime pode ter sido ocasionada pela restrição do uso do celular. Uma personalidade um pouco mais rígida e que teria tido recentemente uma discussão em relação ao celular do adolescente que o avô teria tirado por ele estar acessando páginas indevidas. Então foi a única questão que os familiares, que os vizinhos, que o próprio avô em conversa ressaltou que pudesse levar a alguma atitude drástica. Ele era bem tranquilo, uma pessoa quieta, né? Se você conversasse com ele, tem 13 anos, mas a mentalidade de 5, 6 anos, porque brincava com as crianças e tudo mais, e sempre estava perguntando, queria sempre ter curiosidade das coisas. E alguém que você não acreditaria que faria uma coisa dessa, né? O avô, que passa por um tratamento oncológico, continua internado, mas não corre risco de morte. O adolescente já foi encaminhado para um internamento provisório de 45 dias. Em relação ao adolescente, ele vai responder judicialmente. Caso condenado, a legislação, o ECA, prevê a possibilidade de internação, repito, que seria a prisão para o maior de idade, até o limite de 3 anos. Terrível, terrível essa situação aí que marca a região sudoeste, mas também acende um alerta para os pais, para os responsáveis, para ficarem atentos, né, ao uso do aparelho celular, das redes sociais, de páginas que os nossos adolescentes estão acessando na internet, para que você, pai, dentro daquilo que é de sua responsabilidade, esteja atento para situações como essa, totalmente fora do controle, não se repitam. E situações tristes, né, como a vida de alguém sendo tirada dessa maneira, com tanta violência e por tão pouco, né, não seja algo comum de acontecer e da gente noticiar.